Obrigado a todos aqui pela presença. Obrigado, Jefferson, todos os companheiros aí da mineração. Hoje a gente vai falar sobre integração e transformação digital na geotecnia. A gente vai ver que o buraco é bem mais embaixo. E a gente precisa falar de tecnologia de software, a gente precisa falar de inteligência artificial, falar de data science. E então a gente vai ver que, de fato, a gente montou um time de elite para trabalhar nisso, para prover um serviço melhor ainda daqui para frente, junto aos nossos clientes. Vamos definir algumas coisas e falar um pouco mais de negócio. Então a gente vai falar, né, um pouquinho mais assim, o que que é a Intel Tech hoje para o mercado, né, dar uma visão um pouco mais ampla, que a Intel Tech não é apenas só fornecedor do SHMS, não. A gente pode fazer muito mais na geração de valor junto aos nossos clientes, tá? Hoje, a Inteltech é uma empresa cujo headquarters está no Brasil, porém a gente tem oficinas no Canadá, em Vancouver, em Fort Lauderdale, Estados Unidos, em Vinha del Mar, no Chile, e em Brisbane, na Austrália. A gente está estudando abrir o nosso próximo office em Londres, na Inglaterra, por questões estratégicas. Em breve isso vai estar pronto também, tá? Mas o que é a Inteltech hoje? A Inteltech é uma empresa de software, ou seja, todas as boas práticas de software que as maiores empresas do mundo praticam, Microsoft, Apple, as empresas no Vale do Silício, nós temos aqui dentro da Inteltech. Por isso que a gente não trabalha com hardware, a gente não trabalha com consultoria de engenharia, não é, a gente tem parceiros tanto para hardware como para consultoria. Nós não somos uma empresa de consultoria tentando fazer software e é completamente diferente, porque quando a gente fala de software é um universo completamente diferente e não dá para fazer as duas coisas bem, a gente faz no estado da arte. Então, a gente é uma empresa de software, que nós temos aqui um laboratório de inteligência artificial de verdade, tá? E ciências de dados, data science, onde eu tenho big data analytics, eu tenho redes neurais artificiais, eu tenho machine learning, eu tenho algoritmos genéticos, eu tenho lógica fuzzy, eu tenho computação paralela, eu tenho tudo isso que tem mais avançado no tocante à inteligência artificial e tratamento de dados, hoje na Intel Tech, em termos de tecnologia e em termos de prestação de serviço. Vocês vão ver a equipe que a Intel Tech dispõe nesse sentido. E tudo isso com vistas à integração do negócio, ou seja, a gente não integra apenas a instrumentação, a gente integra todo o negócio do cliente, a gente mapeia os processos, mapeia os indicadores, analisa como que estão, por exemplo, os centros de controle de cada cliente, dá treinamento personalizado, levanta todas as necessidades específicas, porque cada cliente é único, e faz a transformação digital na operação geotécnica desse cliente com uma visão de data-driven, com uma visão completamente alinhada hoje que a indústria 4.0. Tem mais avançado em data-driven, nós temos aqui na Inteltech hoje, tanto trabalhando em full-time job, ou seja, em tempo integral, como parceiros, né? Nós temos parcerias aí com outras empresas, com cientistas, com acadêmicos de todo mundo. Por exemplo, o maior especialista do mundo em árvores de decisão, em métodos gráficos, em árvores de falhas, é o professor Jim Smith, que é um parceiro, né, um statistical advisor da Inteltech. Então a gente tem acesso a toda essa nata de grandes acadêmicos, até pelo fato de eu ter vindo da academia também, né? Então a Inteltech possui uma solução personalizada. Quando a gente fala de personalizada, tem uma plataforma que integra o negócio, sim, mas toda essa parte de mapeamento de requisitos, mapeamento de processos, mapeamento de indicadores, de pontos focais, de estratégias de implementação da solução no cliente, a gente tem o que tem mais avançado aqui na Inteltech. E claro, cada cliente é único. Não tem como eu fazer uma solução para atender todo mundo. Não existe. Eu tenho uma solução que tem um standard que atende as pessoas, mas eu tenho, por exemplo, uma software house, eu tenho um laboratório de inteligência artificial, um laboratório de ciência de dados, para trabalhar conjuntamente para esse cliente, para atender todos os requisitos e necessidades específicos, caso a caso, tá? Aqui do lado direito a gente vê algumas telas do sistema, a parte de BI, né, que tem toda a parte de gestão à vista. Quem trabalha com a gente é a Venet, a maior especialista do Brasil em gestão à vista. Vou estar falando da equipe daqui a pouquinho. Tem toda a parte mobile, né, o GeoSpector 3 acabou de ser lançado, né, todas as atividades de campo. A gente vai estar falando mais em detalhes daqui a pouco. Bom, uma vez integrada toda a operação geotécnica, toda a área geotécnica, digitalizada essa área, o que o nosso cliente vai ter no final do dia?
Ele vai ter as tags analíticas e virtuais, oriundo de instrumentação automática manual, vai ter alarmes, vai ter alertas, vai ter notificações, vai ter análise Big Data, análises preditivas, usando, por exemplo, sistemas inteligentes, embedded, né? Toda a parte de inteligência artificial está por trás da solução. Aí a gente está falando de métodos estatísticos preditivos, métodos bayesianos, estruturas lineares, não lineares, e toda essa parte, mas o usuário final não vê, é simples para o usuário, tá? Análises espaciais, análise de estabilidade dinâmica, não é para substituir o que vocês têm, mas nós temos aqui árvore de eventos ou de falhas, junto com a parte de TAPs, que é automatização de processos, né, a partir de faróis, acionamento de dispositivos, por exemplo, sirenes, nós temos 4 clientes em funcionamento, em operação, aí, a parte de a árvore de falhas integradas com sirene, nas nossas árvores de falhas pode integrar, colocar instrumentos temporais, instrumentos espaciais, tags, inclusive alarmes e alertas de sistemas da Ground Probe, a parte de dashboards e análise BI, tudo dinâmico e configurável, amplamente flexível, coleta de dados em campo, gestão de anomalias, aderência, gestão e documentação de ativos, ambiente 2D, 3D, mobile, processos e relatórios automatizados e controlados, auditáveis, rastreáveis dentro da solução, integração com tecnologias de terceiros, inclusive com aplicações IoT, ampla conectividade, tá? Além disso daí, a gente tem outros serviços, tá? Nós temos serviços hoje de cybersecurity, a gente consegue fazer um diagnóstico de vulnerabilidade no tocante à segurança da informação, nós conseguimos implementar segurança da informação dentro do teu negócio, nós conseguimos certificar hoje, tá? Teltec recentemente, ela fundou uma joint venture com IASA, que é um dos maiores especialistas do mundo nesse assunto. A parte de cloud and computing também, a mesma coisa, as duas áreas gerenciadas internamente pelo IASA, vou falar dele daqui a pouco. A parte de inteligência artificial, machine learning, métodos gráficos, né? Um caso particular seria as árvores de decisão. A parte de integração homem-computação também é um outro conceito que a gente está trazendo para mineração. Nós também temos acesso a um dos maiores do mundo para aplicar isso daí, tá? A parte de computação paralela para né, a gente, o Cleomar, né, que é o maior especialista do Brasil nesse assunto, é o nosso advisor, realidade aumentada, virtual, comandos de voz em vários níveis. A gente está fazendo isso aqui para um cliente do setor elétrico, né, que aumenta a confiabilidade, e sistemas de emergência também é muito mais ágil, além de desenvolvimentos que são customizações cliente a cliente. Então, tudo isso aqui a gente oferece, tá? A nível de treinamento, a nível de consultoria, a nível de desenvolvimento no cliente, conforme a necessidade, tá? Hoje, quando a gente fala de integração e transformação digital na geotecnia, geotecnia digital, né, que a gente quer digitalizar tudo e está certo, é o caminho, é o futuro inevitável. Quando você entra no site da Gartner, a gente verifica, por exemplo, Generative Artificial Intelligence. O que que é isso? O que que é Cyber Security Mesh? O que que é AI Engineering? O que que é Cloud Native Platform? Então, todos esses conceitos e muitos outros nós temos hoje dentro da nossa tecnologia, nos nossos serviços, dentro da plataforma SHMS. Então, hoje é a plataforma, sem dúvida nenhuma, e a empresa mais bem preparada no tocante à integração e transformação digital na geotecnia no mundo, tá? As áreas para fazer isso acontecer hoje dentro da Inteltec, a gente tem um laboratório de Data Science e Geociências, tá? Dentro de Data Science eu tenho inteligência artificial aqui. Eu tenho uma software house, ou uma fábrica de software para novos desenvolvimentos. Toda a parte metodológica, desenvolvimento, de boas práticas, de teste, nós temos nessa fábrica de software interna. A gente tem uma parte de infraestrutura, onde eu tenho integração, cloud computing. Cada cliente é único, isso aqui muda muito, uma escolha errada pode ser um impacto milionário para o teu negócio, por ano, inclusive. A gente tem uma parte de qualidade muito forte, qualidade de dados, qualidade de sistema, qualidade de provimento de trabalho, suporte em vários níveis. A gente tem 4 níveis de suporte: nível de software, a nível de AI, né, Artificial Intelligence e Data Science, a nível de infraestrutura, a nível de cibersegurança, uma área de segurança cibernética, conforme eu falei, e agora uma área também de gestão de projetos e gestão de negócio, tá? Essa área aqui eu levanto todas as regras de negócio referentes ao que está acontecendo. Eu preciso mapear o teu negócio, eu
preciso usar a minha metodologia de projetos digitais customizados. Então, eu preciso entender como que funciona o teu business. Tudo isso disponível para a parte de implementação, sustentação e expansão. Todos os clientes constantemente estão expandindo com novas integrações, novos desenvolvimentos, tá? Bom, deixa eu falar um pouquinho da equipe, né, que fica disponível para vocês, para os nossos clientes, para o mercado em geral, né? Na área de cloud computing ou infraestrutura e segurança cibernética, o nosso CIO é o Yasser. O Yasser é um dos maiores especialistas do mundo, para vocês terem ideia, tem 20 anos de experiência global nessa área, projetos de grande porte na Inglaterra, Holanda, África do Sul, Emirados Árabes, Estados Unidos. Ele foi o responsável pela infraestrutura e segurança cibernética, ele é na Inteltech, né? E por 5 anos ele foi o CIO, né? A posição que ele ocupa hoje, da Nike do mundo inteiro, tá? Ele que fez a migração de todo o on-premise local da Nike para a nuvem. Ele que fez esse projeto na Nike no mundo inteiro, para você ver o tamanho desse cara. E por 7 anos ele ocupou uma cadeira de diretor de tecnologia na área de infraestrutura focada em database no exército americano, né? Então, assim, isso é um dos highlights dele, né? Mestrado em infraestrutura e segurança cibernética, então o cara tem uma carreira internacional e eu acho até difícil no Brasil a gente ter alguém, em termos de experiência, de currículo, que seja maior que o Yasser, mas a gente tem um privilégio de ter o Yasser na nossa equipe, e, claro, né, fornecendo os seus trabalhos junto aos nossos clientes. Também a gente tem como CEO da empresa, né, o Yuri, que também PhD, assim como o Yasser, né, ele tem doutorado em inteligência artificial, ciências de dados e computação evolutiva pela PUC do Rio de Janeiro. Ele é a maior referência do Brasil em inteligência artificial e data science, tá? 15 anos de experiência em projetos de grande porte globais, mineração, petróleo, gás, setor elétrico e até mercado financeiro, e também ampla experiência no desenvolvimento de algoritmos e plataformas de análise complexa utilizando inteligência artificial, machine learning, big data analytics, processamento de imagens, árvore de decisão, eventos e falhas, previsão de séries de tempo, otimização, tá? Tanto de cadeia produtiva como de modelos, etc., de processos também, como análise de dados georreferenciados. E, finalmente, a nossa Business Advisor, tá? Que é a Venetia. Venetia é a maior referência do Brasil em centros de controle e gestão à vista, tá? Os principais centros de controle, inclusive o da Samarco, recentemente inaugurado, foi projetado, foi mapeado, construído, elaborado pela Venetia, toda a parte ergonômica, gestão à vista, processos, indicadores, tudo foi feito e refeito, né? Toda a parte de confiabilidade humana hoje, que tem estudado muito sobre isso, né? A engenharia do risco humano, e ela é, no caso da Inteltech, a responsável pelo mapeamento de processos, de indicadores, ergonomia e gestão à vista na parte, né? No caso aqui que a gente está falando, de CMG, Centro de Monitoramento Geotécnico aqui. Então, toda essa parte de negócios, hoje, aqui na Inteltech, é feita pela Venetia, coordenada pela Venetia. São 33 anos de experiência em projetos globais, projetos na área da mineração, petróleo, gás, setor elétrico, energia nuclear, foi responsável pela implantação de mais de 40 centros de controle no Brasil, fora do Brasil, e a parte de remodelação ergonômica de processos, bem como gestão à vista, dos centros de controle da Samarco, usinas nucleares Angra 1, Angra 2, Petrobras, Itaipu, etc. Um monte de projetos que ela tem. Bom, esses daí são as pessoas envolvidas, né, quando a gente trabalha, quando a gente está num cliente, tanto na parte de implementação, sustentação e expansão, são as pessoas hoje da área técnica que estão coordenando, né, a nível estratégico hoje a Inteltech. Bom, quando nós entramos no cliente, os nossos serviços, bem como essa HMS, quais são os valores que nós observamos juntos, os valores acrescentados ao negócio? São vários, né? A gente gostaria de destacar alguns. Por exemplo, a gente verifica valores no tocante ao monitoramento integrado crítico e estratégico, que seria um monitoramento de longo prazo. A gente verifica valores entregues na parte de auditorias internas e externas.
no processo de melhoria contínua, aplicações em contratos de seguros. Nós temos um cliente que conseguiu melhorar o valor prêmio substancialmente de contratos de seguros de estruturas geotécnicas, uma aplicação super interessante, e daqui sai com seguros e resseguros também, né? Automatização de processos e controles internos, uma transparência muito maior previsibilidade, inclusive sistemas de emergência, por exemplo, né, dam breaks, por exemplo, acesso interno e externo, por exemplo, você ter acessibilidade dentro da plataforma de qualquer parte do mundo, desde que satisfeitas as regras básicas de segurança da informação, integração dos níveis de governança estratégico, tático, operacional, aderência aos requisitos do ICMM e EGI, né? A gente tem aí alguns casos bem interessantes em relação a isso, requisitos relacionados à segurança da informação, uma coisa importantíssima. Nós não podemos esquecer a segurança dos dados, a segurança dos nossos ambientes, tá? A aplicação ela é super importante, mas a segurança ela é tão importante quanto a aplicação, tá? E obviamente uma maior escalabilidade, uma maior produtividade, tá? Aqui, praticamente o último slide, tá? Para a gente já entrar na aplicação, um resumo do que é essa plataforma, né? Eu não vou explorar os serviços, mas eu brifei todos os serviços para vocês terem a ver que a quantidade de coisas que hoje a Intel Tech pode fornecer para vocês, tá? No meu lado direito, o SHMS aqui, eu tenho vários módulos. Eu tenho modo de instrumentação, eu tenho ambiente 2D, ambiente 3D, eu tenho análise de estabilidade dinâmica, eu tenho modo de análise, né? Os dashboards de análise, eu tenho a parte de árvores de eventos ou árvores de falhas, eu tenho a parte de acionamento de dispositivos, que eu posso colocar, por exemplo, sirenes, hoje, que é um requisito legal, né? A diferença é que esse é um módulo específico para sirenes, o qual é vinculado a uma árvore de falha, que eu posso combinar qualquer tipo de instrumento temporal, espacial, por exemplo, inclinômetro, extensômetro, TDR, prisma, espacial, INAS, né, etc., bem como tags gerados a partir deles, inclusive radares ground probe, tá? A parte de análise de BI, né, gestão à vista, onde aqui nessa gestão à vista eu integro informações acerca do acionamento dispositivos, das árvores de falha, dos nós das árvores de falha, do monitoramento 2D e 3D, da instrumentação, das suas tags, da análise de estabilidade dinâmica, bem como das análises, tudo numa visão de gestão à vista, toda automatizada por inteligência artificial, né? Até porque você pegar o Power BI tem algumas limitações, mas a gente corrige isso com inteligência artificial, tá? Informes dinâmicos, tanto de BI como da parte de análise, a parte de furos de sondagem, conciliação de bancos, seções transversais, mapas de risco, plugins com Word e Excel que funcionam com modos externos e dois módulos aqui de gestão e documentação, né? Aqui, Google Drive de arquivos é basicamente um Google Drive, porém eu posso vincular isso à sondagem, vincular isso à instrumentação e à gestão de documentação. Eu posso colocar aqui plano de segurança de barragem, eu posso colocar programas ambientais, dentre outras coisas mais aqui. Bom, então são vários módulos interdependentes, ou seja, eu tenho aqui um ambiente 2D que eu posso usar para auditoria interna, auditoria externa, eu posso usar para monitoramento crítico, eu posso usar para monitoramento estratégico, eu posso utilizar para análise, eu posso utilizar para tirar prints de consultorias externas, para estudos científicos, eu posso fazer um montão de coisas aqui. Por exemplo, né, o sistema pode fazer milhares de outras coisas. A análise aqui são infindáveis a quantidade de análise. E tem um módulo externo, que é o GeoSpectre, né? GeoSpectre para inspeção de campo, para leitura de instrumentos manuais, para definição de TARPs, né? Toda a parte de planos de ação, né? Que você faz ele todo controlado, a geração de BIs, indicadores, né? Gestão à vista, e claro, tudo isso aqui, a informação do GeoSpectre, instrumentação, ambiente, estabilidade, análise, árvores, dispositivos, são automaticamente atualizadas aqui nesse BI. E claro, para construir os BIs, para construir os relatórios, a gente tem o apoio, perdão, da Venetia, que é a maior especialista no Brasil desse assunto aí, tá? Bom, quais são as fontes de dados para integrar tudo isso aqui no SHMS, que tem esse monte de módulos? Bom, a gente tem, conforme a gente falou, instrumentos automáticos, qualquer tipo de instrumento, né? Pode ser não só instrumento, pode ser um data logger. Sim, nós temos interfaces já prontas, como os da Campbell, mas a gente pode desenvolver porque nós temos uma fábrica de software, não é um problema.
estação meteorológica, satélites, radares, ground probe, IDS, Metasense, high-tech, os dados INSAR, né, de satélites, informação de furos de sondagem, robótica, sirenes, tá? PLCs, drones, arquivos, tudo isso aqui, todos esses instrumentos e artefatos e tecnologias de terceiros são automaticamente integráveis, considerando sempre toda a arquitetura e as regras, a arquitetura de infraestrutura do cliente e todas as políticas de gestão da informação deste cliente. A gente pode fazer na nuvem, a gente pode fazer no modelo SaaS, a gente pode fazer on-premise, a gente pode fazer híbrido conforme o cliente assim o deseja, tá? Bom, regras de negócio, né? Que aí entra também a Venet, entra a equipe de infraestrutura, aí entra a equipe de segurança da informação da Inteltech. Informações sobre processos, sobre os controles, os requisitos, né, de acessibilidade ao dado, outras aplicações, às vezes quando a gente tem um sistema né, próprio, precisa integrar aqui também, desenvolve interface, informações sobre as integrações de sites, integrações de áreas, né, todos os controles de visão, os níveis de acesso, toda essa parte de configuração e estruturação da plataforma a gente faz no nosso processo de integração e, claro, a fase 2 que seria a sustentação. Go Live, implantou, começa o Go Live, tem toda a sustentação disso tudo que eu estou falando, obviamente, né? Bem como expansão, né? Evolução, atualização de tecnologia, que isso é muito rápido hoje no mercado de software, por isso você tem que ser focado em software, senão sua tecnologia fica defasada rapidamente. E, claro, em termos de infraestrutura, a gente tem uma equipe de infraestrutura que estuda, né? A gente, por exemplo, cloud, né? Hoje você tem que ir para nuvens. É o melhor lugar para você estar é na nuvem. O governo americano está na nuvem, a instituição mais atacada do mundo. Então você precisa estar lá. Se você vai fazer nuvem interna ou o modelo SaaS, que seria uma nuvem da Inteltec, não importa. Precisa estar na nuvem. A nossa recomendação é nuvem. Quando a gente pensa em infraestrutura, a gente tem que pensar pelo menos 10 anos à frente, tá? Quem está hoje com dados de servidor local, pode ter certeza, não faça servidor local, porque você vai ter que gastar dinheiro lá na frente. Mas se quiser fazer, a gente faz também, sem problema nenhum. Só para falar de um caso, né, de impacto que hoje é um cliente que usa no estado da arte toda a solução, eu falo a tecnologia, bem como os serviços da Inteltech, seria a Samarco, tá? A Samarco hoje ela possui todas as áreas da geotecnia, bem como áreas de apoio, como parte da área de meio ambiente, automação, centro de operação integrado, hoje dentro do SHMS, tá? Então toda a parte de geotecnia, desde a mina até o porto, está na Samarco. Sistemas de emergência, auditoria interna, externa, monitoramento crítico, monitoramento estratégico, toda a parte de engenharia geotécnica, todas as atividades de campo, toda a parte de gestão da saúde da instrumentação, saúde das estruturas, tudo os caras utilizam o SHMS lá dentro, hoje aderente a todos os processos, né, melhoria contínua, né? Então é um caso bem interessante. O que que a gente verifica lá na Samarco, né? Barragem de rejeito de água, meio ambiente, hidrogeologia, open pit, pilhas de estéreo, underground, uma pequena aplicação, né? Minerodutos, rodovias, obras, caracterização, parte do centro de operação integrado, né, mais especificamente com o meio ambiente, acionamento de sirenes e outros dispositivos, aqui no caso de acionamento de dispositivo de emergência, portos e aplicações em automação e TI. É um grande caso que convido os senhores a estar visitando. Aqui a sala da Samarco, aqui o GeoSpector, né, e aqui o SHMS ao fundo nessa foto. Essa foto é uma foto oficial da Samarco. Eu vou estar passando agora para o Jefferson. E vocês fiquem à vontade, por favor, de colocar perguntas aí no chat. A gente vai ter o prazer em ir respondendo, tá? Jefferson, por favor. Perfeito, obrigado, Luiz. Vou começar então, pessoal, mostrando para vocês a solução, né, que o Luiz comentou aí. Então, o SHMS ele tem os diversos módulos. Esse módulo aqui é um módulo de ambiente 2D, em que a gente vai poder visualizar toda a instrumentação sobre layers, né? No caso aqui eu estou utilizando uma layer de satélite, mas a gente pode sobrepor várias layers, como ortofotos de drone, curvas de nível, por exemplo, né? Esses dados aqui são dados da Samarco. A Samarco nos deu acesso para utilizar esses dados aqui em apresentações, tá? Nos autorizou. E aqui essa marca, então, né, eu estou dando um zoom aqui numa estrutura que está bem instrumentada.
Então a gente tem aqui prismas, vai ter piezômetros. Os piezômetros aqui eles estão em verde, né, porque eles têm um alarme configurado, segundo ali a carta, o nível de alerta, né, da carta de risco, eles estão em alerta verde, né. Além disso vai ter INA, vai ter inclinômetro, né, medidor de vazão. A Samarco também tem aqui uma estação de qualidade de água, né, estações meteorológicas. Então, como o Luiz comentou, é uma plataforma que ela pode ser utilizada por diversas áreas dentro da empresa, né, para basicamente centralizar todas essas informações e extrair, extrair aí análises, extrair informações gerenciais, informações de alertas, né, a partir de toda essa integração. Além disso, esse ambiente 2D ele permite, né, quando a gente clica sobre um instrumento, permite que a gente veja, se o instrumento é manual ou automático, o nome dele, a data que chegou o último dado, a última data de atualização, e todos os sensores e fórmulas que ele tem. Então, aqui no caso, o SHMS ele é bastante flexível, para que a partir de sensores se apliquem diversas fórmulas, né, como por exemplo, o cálculo da cota, mas também essa marca está utilizando aqui uma média diária da cota, né. Tem outra fórmula aqui, cota seco, por exemplo. Então, o piezômetro, ou o INA, né, nesse caso aqui que é um piezômetro, ele veio como seco. Então, ao invés de eu não colocar nenhuma leitura, eu posso colocar nessa série a leitura do fundo, né, esse seria a cota seco. E também ainda faz uma média desses dados, uma média diária, então eles obtêm aqui a cota de área seco. Então são diversos sensores e fórmulas, né, que podem ser aplicadas aqui. Aqui eu estou pegando uma linha, uma seção, em que eu estou selecionando aqui a cota, então, de 2 piezômetros, e aqui um INA. O INA automatizado, também vou selecionar a cota dele aqui, para mostrar para vocês como fazer uma análise, para visualizar essas, né. Então, abri aqui a ferramenta de gráfico, selecionei um período de tempo e ele já gera para mim aqui um gráfico com todas as leituras do período Ótimo. que eu selecionei. Então, esse gráfico aqui, por exemplo, né, eu tenho as diversas instrumentos que foram selecionados, diversas tags, né, que podem ser tanto um sensor quanto uma fórmula, que eu selecionei a origem dos dados. Consigo, o usuário consegue aqui, né, fazer zoom, consegue, baixar os dados, né, e tem diversas outras análises também disponíveis. Por exemplo, como seria, para obter a correlação entre esses instrumentos? Selecionei aqui a análise de correlação, ele já traz a correlação desses instrumentos nesse período de tempo, né. Então, uma vez que esteja tudo integrado e padronizado numa única base de dados, é possível fazer diversas análises integradas desses dados e obter informações e automatizar processos, né. Então é interessante aqui a automatização de processos, porque você coloca, então, o sistema para analisar os dados por você e gerar alarmes, gerar alertas, enviadas por e-mail, enviadas aqui pelo sistema mesmo, né. Essa tela aqui, inclusive foi uma das telas que estava lá na foto do Centro de Monitoramento Geotécnico da Samarco. É uma tela de monitoramento, então eu consigo colocar um play aqui e deixar ela atualizando num centro de monitoramento. Esses 5 minutos aqui são configuráveis e a cada período de tempo desses, quando se passa, se atualiza a tela com os últimos dados que chegaram, né. Então é possível deixar aí atualizando num centro de monitoramento, fornecendo esse tipo de informação. Mas também é possível voltar numa data específica no passado, né, utilizando essa barra, esse slide aqui, em que a gente vai conseguir obter dados para fazer uma análise mais profunda, uma análise de um evento que ocorreu no passado. Então, dados aí fornecidos mais para o pessoal da geotecnia, os geotécnicos, ou o pessoal lá da consultoria, ou auditorias internas, auditorias externas. É possível voltar e acessar todos esses dados, né.
Outro módulo que a Samarco utiliza aqui bastante é esse módulo de seções transversais. Então essa estrutura aqui, para quem conhece, né, é a Sela e Tulipa, a gente tem aqui diversas seções criadas para Sela e Tulipa. Eu estou selecionando uma em que a gente vai poder visualizar ela aqui, essa linha vermelha, onde que ela está no mapa, e clicando sobre ela, a gente vai obter aqui uma informação visual muito interessante para o pessoal ali de hidrogeologia. Então, eu consigo o usuário cria a seção georreferenciada, carrega aqui ao fundo uma imagem. Essa imagem pode ser um print screen, né? Uma imagem gerada num AutoCAD, pode ser gerada aqui pelo SHMS também lá no módulo de análise de estabilidade. Então, no módulo de dashboard, a gente inicia com um dashboard em branco e vai adicionando análises aqui para esse dashboard. Cada análise dessas é possível de ser movida, né? É possível de ser configurada, e são diversas as análises que tem disponíveis no sistema. Tem 8 análises temporais, 5 espaciais, correlação, sensibilidade, análises preditivas de medições futuras, né, estatística descritiva. Então, tem diversas análises. E aqui eu criei um dashboard só de exemplo, né, em que a gente tem uma comparação de dados aqui das leituras de um instrumento, uma correlação, um gráfico de correlação em barras, uma matriz de correlação, que a sua análise também pode ser feita associada aqui à matriz de sensibilidade, né? Além disso, tem projeção ortográfica de prismas ou marcos superficiais ou GPS no plano horizontal, porque esses três instrumentos que são os três instrumentos que medem aí um deslocamento espacial, né, tridimensional. Então a gente consegue pegar esse deslocamento e projetar, né, o usuário que criou essa análise, ele fez a configuração, consegue projetar e criar seu dashboard. Tem uma análise aqui de inclinômetro também. Inclinômetro aqui é bem interessante, porque essa análise aqui ela permite que sejam analisados os dados brutos, mas também desvio incremental, acumulativo, checksum, e cada um desses é possível de ser comparado com uma data de referência, uma data de instalação, né, o desvio desde aquela data, ou a deformação total do material lida pelo instrumento, né? Então, além disso, é possível associar a litologia daquele furo, né, para se verificar aqui o deslocamento entre camadas, por exemplo. E tem outras análises também, análise multivariada, aqui em que de um grupo de instrumentos a gente tira o comportamento médio daquele grupo, com uma previsão das medidas futuras. Essas previsões utilizam aqui machine learning, inteligência artificial, como o Luiz bem colocou. A gente tem um laboratório disso aqui na empresa, né, de inteligência artificial e ciências de dados. Além disso, tem análise de representatividade, qual o instrumento mais representativo dentro de um grupo. A gente vai ter visualização do mapa para contextualização aqui do dashboard. É possível fazer análise de tendência, né? Tem a série temporal com a tendência dela. A gente consegue visualizar aqui os harmônicos, os ciclos, a magnitude de ruído também dessas leituras. Análise de correlação cruzada, em que é possível verificar que, por exemplo, quanto tempo leva para a chuva impactar no dado de um piezômetro, né? Vamos dizer que leve uns 3 dias. Com a sensibilidade cruzada aqui do sistema, você vai conseguir obter, além desse dado de que leva 3 dias para a chuva impactar no piezômetro, que se hoje chover 15 milímetros, aquele piezômetro vai subir 40 centímetros, por exemplo. Então a gente sabe que em 3 dias o piezômetro sobe 40 centímetros. Se a gente sabe que 40 centímetros vai disparar um alarme, a gente sabe que o alarme vai ser disparado 3 dias antes. Então temos 3 dias de antecedência para poder atuar, certo? O nível de alerta antecipado, né, que o sistema pode fornecer. Esse tipo de conhecimento, esse tipo de alerta vai dar muito mais tempo para que o geotécnico possa atuar ali na estrutura, né? Então, esse conhecimento é muito importante. Além disso,
box plot, que é possível você ver quanto que é esperado de leitura de cada instrumento para cada um dos meses do ano, por exemplo. Aqui eu tenho um piezômetro para os 12 meses do ano. Então, como que são as leituras num período chuvoso? Como são as leituras num período mais seco? O que é esperado para cada período do ano, para cada mês do ano? Além disso, outros dados estatísticos como histograma, tabelas, os perfis transversais, né, os cortes. Aqui eu tenho um gráfico que a gente percebe muito nos nossos clientes que eles levam um certo tempo para conseguir gerar esse gráfico no Excel, quando não, antes de se tornarem nossos clientes, né, antes de ter o SHMS, que é um gráfico comparativo aqui dos piezômetros com a pluviometria diária. Então, eles precisam criar um Excel em que eles vão ter as leituras atualizadas dos piezômetros, eles têm as leituras da estação meteorológica, eles fazem um somatório para obter o acumulado diário e depois disso criam o gráfico. Sendo que aqui no SHMS, como já está tudo centralizado e padronizado, né, nesse gráfico aqui, a gente consegue pegar os dados vindos das diversas fontes, juntar tudo no mesmo gráfico, uma vez configurado, né, o usuário mesmo vem aqui, configura tudo, deixa tudo configurado para atualizar automaticamente, né. E nesse caso aqui, ah, desse gráfico especificamente, é possível fazer diversos cálculos. Então, vamos dizer ali, a gente tem a estação meteorológica que mede leituras horárias, por exemplo, de chuva. A gente precisa fazer uma soma aqui para obter a leitura diária, né? Somar todas as pluviometrias horárias para obter a pluviometria diária. Então, existe um cálculo aqui de soma das medidas possível de ser feito. É possível fazer uma diferença, calcular a frequência, uma média, aceleração, velocidade, colocar dados técnicos dos instrumentos, como cota topo, cota terreno, cota fundo. É possível colocar níveis de alerta, né, as cartas de risco, os níveis de alerta de cada instrumento. São diversas formas aqui de customizar, de configurar esse gráfico para obter a informação necessária. Além disso, o período é bastante interessante aqui, que se pode trabalhar com um período fixo, por exemplo, 1º de março até 1º de junho. Isso é um período fixo, são aqueles 3 meses. Mas, ao mesmo tempo, é possível colocar um período dinâmico, em que a gente define aqui os últimos 3 meses, os últimos 7 dias, as últimas 24 horas. Então, colocando um período dinâmico, essa análise ela se torna dinâmica. Ou seja, toda vez que o usuário vier aqui acessar o dashboard, ele vai ter todos os gráficos atualizados. Ele também pode vir aqui colocar uma barra de monitoramento e deixar atualizando automaticamente num centro de monitoramento, por exemplo, ou para fins de auditoria ou para análise de um evento específico, é possível vir aqui e colocar, por exemplo, como estava esse dashboard em 1º de dezembro do ano passado, né? Ao alterar aqui a referência, todos os gráficos que são dinâmicos alteram, atualizam para aquela data específica, né? Então, todas essas informações para consultoria, análise de longo prazo, análise estratégica, né, podem ser feitas. Monitoramento aqui para um monitoramento mais crítico, com níveis de alerta, notificação, pode ser feito também. Então, o SHMS ele permite estar em vários níveis diferentes de informação, certo? Além disso tudo, tem um módulo aqui também de relatórios dinâmicos. Então, por exemplo, vamos criar um relatório diário, né? O usuário vem aqui, coloca a caixa de texto, imagens, configura um relatório diário e configura aqui o sistema para enviar esse relatório todos os dias 7 da manhã, por exemplo. Então, sempre que chegar no que o usuário chega lá no escritório, 7 da manhã ele abre a caixa de e-mail dele e tem um PDF com tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, por exemplo,
né? Não precisa ser um relatório diário, pode ser um relatório semanal, um relatório mensal. E esses endereços de e-mail podem ser os endereços dos usuários do sistema, mas também usuários externos, como ah, às vezes alguém da ANM que precisa receber algum relatório, às vezes um consultor, um auditor, né? Então, é possível enviar esses relatórios automaticamente, com isso trazendo aquela transparência que o Luiz comentou ali nos benefícios do sistema, né? Além do que todo o sistema ele é auditável, né? Como o Luiz estava colocando, né? Então, tudo que é feito aqui no sistema, ah, editado, sempre se armazena na base de dados quem que fez, quando que fez e por que fez, né? Por que editou, por que deletou o dado. Então, ele é totalmente auditável e rastreável. Aqui eu tenho um exemplo de um PDF de um relatório de exemplo que foi criado para um cliente nosso, né? Então, ah, aqui foi criado, foi analisado uma tela de resumo, né? Esse aqui é um relatório que eles já tinham e que agora está sendo gerado automaticamente pelo SHMS nele. Né? Então, eles conseguem visualizar os vetores de deslocamento dos prismas, aqui, né, fazer toda a análise dos prismas no relatório deles, as análises aqui de outros instrumentos, esse aqui, no caso, é um inclinômetro deles, né? Então, dependendo de cada instrumento, eles fazem todas as análises, verificam todos os gráficos, e isso é possível de ser recebido por e-mail todo dia, né, ou toda semana, de acordo com a configuração que é feita. Outro módulo aqui também muito interessante aqui do SHMS é esse módulo de árvore de falhas. Então, na árvore de falhas, né, até agora a gente estava falando em alertas a nível de instrumento. O instrumento chegou num nível de carta de risco ali, né, no nível vermelho, gera um alerta, gera uma notificação. Mas aqui o sistema, primeiro, ele trabalha com diferentes níveis de alertas aqui, né, espaciais para instrumentos como TDRs, inclinômetros, SAAs, radares, né, para tanto radares terrestres como radares orbitais, operação para verificar se aquele instrumento está trazendo os dados na frequência que deveria estar trazendo, se ele está operativo ou não, tem esses níveis de alerta aqui para o sistema, e do instrumento, né, aquele de carta de risco mesmo. Então, o sistema ele tem todos esses níveis, e aqui na árvore de falhas, a gente vai começar, então, a criar alertas de mais alto nível. Então, imaginem vocês, por exemplo, uma estrutura ali com uns 10 piezômetros, certo? A gente cria aqui um nó da árvore para lidar com esses 10 piezômetros. Vamos dizer que desses 10, todos estão em verde, somente um em vermelho, certo? É uma situação muito diferente de quando a gente tem todos, dos 10, 8 ou 9 em vermelho, certo? Então a gente consegue criar essas expressões aqui, por exemplo, se todos eles estão verdes, estão em condição normal, esse nó vai ficar normal, vai ficar verde. Mas eu posso criar uma lógica aqui do vermelho, por exemplo, que ele vai ser vermelho se eu tiver 7 ou 8 piezômetros com alerta vermelho, certo? Então, dessa forma, é possível ser feita aqui, incorporada essa lógica no sistema, tá? E, além disso, dessa combinação de instrumentos do mesmo tipo, também é possível combinar com outros tipos. Então, combinando piezômetros, poços, chuva, né, é possível gerar, por exemplo, um alerta aqui para o nível freático daquela estrutura. Mas não só isso, né, às vezes, por exemplo, você vai ter ali para sua estrutura, sessões em que você tem uma TARP para aquela sessão, então é possível configurar que a lógica que gera aquela TARP, né. Então o sistema ele vai enviar uma notificação para a pessoa que verifica ali as TARPs, para ela poder validar e gerenciar depois o plano de ações lá com o GeoInspector, né. Também as notificações podem ser escaladas, então piezômetro gerou uma notificação, o sistema vai enviar a notificação pro técnico dos piezômetros, responsável pelos piezômetros. O nível freático aqui enviou uma notificação, vai pro gerente da área.
né? É possível escalar essas notificações. E por fim, esses nós também podem ser configurados para acionar dispositivos, né, que sejam ali a sirene de evacuação, por exemplo. Eu tenho aqui uma árvore em que eu estou combinando todos os instrumentos da árvore para gerar um dam break, né, verificar se está tendo dam break ou não. Né. Esse nó de dam break ele pode acionar um dispositivo como uma sirene de evacuação relacionadas àquela barragem específica, ou uma bomba de água, né, qualquer outro dispositivo aí. Todos os tipos de alertas que a gente tem no sistema podem ser vinculados aqui. Os de instrumento, com carta de risco, operatividade, alarmes de instrumentos espaciais, como inclinômetros, TDRs, Shape Axle Arrays, e o de radar também. Só que o único fornecedor de radar que exporta dados de alerta, dos alertas deles hoje é a Ground Probe. Tá? Os demais, eles não exportam esses níveis de alerta, então não podem ser integrados aqui ainda. Ah, eu também tenho aqui um dashboard de sirenes. Então, tem grupos de sirenes em que o usuário pode vir aqui e acionar e desacionar as sirenes manualmente. Além disso, esse dashboard ele vai trazer um log aqui de erros, né? Quando houve algum erro, quando houve um acionamento, quando deu problema de comunicação, ele vai trazer aqui esses logs, tá? Outro módulo também aqui é o módulo de análise de estabilidade dinâmica. Por que dinâmica? Porque ela é dinâmica no tempo. Então, é possível, o usuário pode vir aqui carregar uma sessão lá de um slide, por exemplo, configura aqui a análise que ele quer e vincula a instrumentação, os piezômetros, usinas dessa seção. Uma vez que estão configurados, os piezômetros e usinas vão fazendo as leituras, o sistema vai automaticamente adaptando aqui o nível freático e recalculando o fator de segurança. Então, a gente passa a deixar de trabalhar só com o pior caso e o caso drenado e passa a trabalhar com um fator de segurança variável no tempo, né? O pessoal aí de consultoria em geral acha bem interessante essa abordagem aí, né? Além disso, além do cálculo de fator de segurança, o sistema traz também uma abordagem probabilística, um histograma, correlação, sensibilidade, probabilidade de falha e a de tensão, deformação e a deformação plástica do material, tá? Outro módulo interessante aqui do SHMS é o módulo de conciliação de bancadas, em que aqui a gente tem, para uma cava, a comparação entre o projeto e um escaneamento da topografia do talude. Então, essas regiões em vermelho são regiões em que o escaneamento está abaixo do projeto. Normalmente, essa perda de material aqui ocorre mais na crista dos taludes, né? E o acúmulo de material aparece em azul. Esse módulo ele também permite a criação de várias seções. Cada seção dessa, o usuário pode desenhar essa polilinha verde e o sistema calcula todos esses segmentos e ângulos aqui, né? E coloca aqui do lado para cada seção os valores calculados e também tem uma tabela em que é possível verificar a geometria de todo aquele talude, né? E de acordo com a largura da berma, os planos eles variam de cor, mudam de cor. Então, essa região em vermelho pode indicar, por exemplo, que a berma está muito estreita. Se a berma está muito estreita, precisa de um plano de ação. Aí vai lá no GeoInspector para gerenciar esse plano de ação com os outros departamentos, né? O sistema ele também gerencia documentação, tá? Então toda a documentação de arquivos aqui de instrumentação e de dados de sondagem podem ser armazenados aqui nesse módulo de Drive. Então você cria ali uma pasta, sobe ali manual, ficha de calibração, ficha de instalação, dado de sondagem, boletim, log de sondagem, foto dos testemunhos, né? Mantém tudo registrado e armazenado numa única plataforma. Com relação à documentação das estruturas, como por exemplo o PSB, né? É possível gerar aqui
uma estrutura de arquivos por estrutura física, né? Então, quais são os documentos que são necessários para aquela barragem, para aquele dique, para aquela cava, né? Ou para uma pilha específica. E com isso, o usuário consegue armazenar aqui toda a documentação de todas as estruturas. No caso específico do PSB, uma vez criado aqui a estrutura de pastas e arquivos do PSB, é possível definir também quais são os arquivos que possuem data de validade, por exemplo. Aí o sistema ele vai notificar o grupo de usuários responsável por atualizar esse documento antes do vencimento. Então, por exemplo, aqui está notificando uma semana antes do vencimento esse documento, né? Então, o grupo administrador aqui vai ter uma semana para atualizar esse documento. Mas também é possível notificar depois do vencimento o gerente da área, por exemplo, indicando que ele tem uma estrutura que tem um documento que não que está expirado, tem um documento que está fora da data de validade dele, né? Além de tudo isso, o SHMS ele conta aqui com diversas formas de exportação de dados. É possível exportar os dados de análises. Existe um módulo específico aqui em dados que é para exportação de dados. Então ele gera arquivos Excel, exportando esses dados. Tem os relatórios em PDF e tem também os plugins de Microsoft Office. Então, por exemplo, aqui com o plugin do SHMS do Word, é possível configurar todos os gráficos do Word para utilizar os dados do SHMS. Então, o usuário só vem aqui em atualizar os dados, ele seleciona o período que ele quer e todos os gráficos se atualizam para aquele período específico, né? Da mesma forma, também tem o plugin do SHMS para o Excel, em que também é possível gerar dashboards aqui e análises no Excel, exportando esses dados lá do SHMS, tá? Ah, um outro módulo aqui seria o GeoInspector. O GeoInspector é aquele módulo externo que o Luiz estava comentando, que gerencia todas as atividades de campo. Tá? Então, o GeoInspector ele tem uma aplicação para o tablet, que o técnico vai com o tablet em campo, faz preenche formulários, registra anomalias, faz acompanhamento de ações, né, para corrigir essas anomalias, ou qualquer outro tipo de acompanhamento de ações e também leitura de instrumentos manuais, tá? Utilizando o tablet lá, ele vai a campo e faz todas essas atividades. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no progresso de atividades, a gente pode filtrar por período, por técnico, por estrutura. Eu filtrei por um período para pegar todas as atividades nesse período. Aí a gente já vê aqui alguns marcadores circulares. Esses marcadores circulares aqui, eles indicam a leitura de um instrumento manual, né? O sistema ele é totalmente auditável e rastreável. Então, na hora que o técnico está em campo e registra a leitura, o sistema registra quem foi o técnico, a data e hora que o técnico fez essa leitura e a localização do técnico em campo enquanto fazia a leitura, para evitar que o técnico esteja, por exemplo, lá no escritório inserindo dados no instrumento porque está chovendo, ele não quer ir a campo para fazer a leitura, por exemplo, né? Dessa forma, ele vai a campo mesmo para fazer a leitura. Além disso, tem esses outros marcadores mais quadrados aqui, que são de preenchimento de formulário. Então, o técnico está com formulário, seja formulário de inspeção, formulário de checklist, prova de vida, ele está com formulário em campo, ele vai lá, preenche o formulário e bate fotos com o tablet. Nesse caso aqui, bateu uma foto, o tablet registra na foto a data, a hora e a localização da foto. Nesse caso aqui foi registrada uma anomalia, então o supervisor desse técnico pode vir aqui, abrir a anomalia, onde ele vai ter um cabeçalho com alguns dados, a descrição da anomalia feita pelo técnico em campo, né? Vai ter mais algumas informações. Então o supervisor vai poder vir aqui em editar essa anomalia, ele consegue definir, então, qual que é a origem da anomalia, se é uma inspeção geotécnica, às vezes não é uma anomalia detectada em campo, às vezes é uma TARP. Então, ele pode vir aqui e colocar TARP
lá da TARP de uma barragem. Ou ele pode vir aqui colocar que é da análise da conciliação de bancadas, ou que é uma recomendação de um auditor, uma recomendação de um consultor. Né? Existem diversas origens aqui para essas anomalias para serem geridas, para o plano de ação ser gerido. Né? É possível classificar anomalias segundo a GUT, gravidade, urgência e tendência, e inserir aqui o plano de ações. Né? Então, se eu tenho duas ações aqui, eu coloco qual que é o nome dessa ação, seleciono a gerência responsável por realizar essa ação, quem que é a pessoa responsável por essa ação, defino aqui o prazo que essa pessoa vai ter para realizar a ação e coloco aqui uma observação também, uma descrição da ação. Essa pessoa ela não precisa ter acesso a GeoInspector, SHMS, nem nada. Ela vai receber um e-mail em que ela vai, nesse e-mail, poder sugerir um novo período e indicar quando que a ação foi concluída. Uma vez que a ação está concluída, né, o supervisor aqui da área, o geotécnico, por exemplo, vai poder fazer esse gerenciamento de todas as anomalias utilizando essa tabela. Essa tabela ela pode ser filtrada por tipo de anomalia, por prazo, por ação, por origem, por estrutura, né? Então, nessa tabela, ele vai poder visualizar que todas as anomalias com a estrutura, o tipo, a pergunta do formulário, caso tenha sido gerado ali por um formulário ou necessite um acompanhamento com o formulário em campo, né? Também o plano de ação, o plano de ações aqui, as gerências e as pessoas responsáveis em cada gerência por cada uma das ações. Além disso, tem o status e a prioridade, né? Também quando foi criado, o término de planejamento. Além dessa tabela aqui em que a gente tem as anomalias e os planos de ações de cada anomalia, existe uma outra tabela em que a gente vai ter todas as ações para poder gerenciar também. E quais são as anomalias em que essas ações aqui estão vinculadas. Lembrando que quando eu falo de anomalia aqui, eu estou comentando, estou falando, né, sobre anomalias, mas também recomendações de um consultor, um auditor, ou, por exemplo, uma TARP ou uma outra análise possível. O responsável vai vir aqui cadastrar a anomalia pelo sistema, né, para ter o gerenciamento do. Além disso, os formulários do sistema são dinâmicos. O próprio usuário vem aqui, cria novos formulários, edita os formulários. Então, eu tenho um formulário aqui, ele tem um cabeçalho pequeno e ele tem a seguinte estrutura: são grupos de perguntas, em que cada grupo de perguntas vai ter uma ou mais perguntas e cada pergunta vai ter uma ou mais entradas, tá? Então, com isso, é possível criar aqui perguntas, entradas e grupos, né, que contenham um texto como resposta, uma seleção de opções, um número inteiro, um número decimal, fotos, comentários, coordenadas, data e hora, seleção múltipla com várias opções, né, mais de uma opção para ser selecionada, campo de assinatura. Então, é bem flexível aqui o sistema na criação desses formulários, né? Além disso, o sistema ele vem também com, aqui na parte de ativos, cada instrumento, né, ele vai ser gerado um QR Code vinculado a cada um desses instrumentos. Então, esse QR Code pode ser impresso e colado do lado da plaquinha lá com o nome do instrumento para minimizar erros. Então, o técnico vai a campo com o tablet, ele lê qual que é o instrumento correto de ser lido. Perdão, ele escaneia o QR Code, selecionando o instrumento correto para inserir aquela leitura. Além disso, o tablet também conta com a carta de risco, em que o técnico em campo vai ver se a leitura, perdão, se a leitura aciona ou não um nível de risco, um nível de alerta ali. Então, por exemplo, o técnico tem que ler 12. Vamos dizer que ele leu 123. 123, às vezes, já aciona um nível de emergência. Então, em campo mesmo, ele vê aquela leitura
e já tem tempo de corrigir em campo. Além disso, ele tem acesso às últimas leituras e a um gráfico com as leituras ao longo do tempo, né? Então, tudo isso para minimizar erros. E por fim, o GeoInspector tem diversos relatórios. Eu estou aqui com um relatório de anomalias aberto, que ele vai trazer diversos indicadores, como total de anomalias, status das anomalias, total de ações, status das ações, né? São diversos indicadores aqui que estão disponíveis no sistema, além de outros relatórios, relatório de aderência, de monitoramento da instrumentação, de formulários, por exemplo, né? E além disso, né, existe um outro módulo também, que é o módulo de BI, que o Luiz estava comentando. No módulo de BI, é possível selecionar quais são as informações do GeoInspector e do SHMS que o usuário vai querer que sejam exportadas para uma base de BI, tá? Essa exportação é automática e atualização automática. Então essa base de BI ela fica sendo atualizada automaticamente e pode ser plugada, por exemplo, num Power BI. Então, com isso, é possível ser criados aqui diversos dashboards gerenciais. Então, a gente estava falando aí de diversos níveis de informação, né? Informação estratégica, informação crítica, informação para técnico de campo, informação para geotécnico, para informação de monitoramento, informação para os gerentes da área, e aqui, né, também mais uma informação estratégica sendo gerada, que são dashboards em que que é possível gerenciar aqui indicadores, né? Para a área gerencial, para os diretores da empresa, é muito importante acompanhar os indicadores da área, né? Então, com isso, é possível plugar, então, com esse módulo, né, de BI, é possível plugar, por exemplo, no Power BI ou também num Grafana, num Tableau, e gerar esses dashboards atualizados automaticamente. Esses dashboards, né, se forem feitos, por exemplo, no Power BI, o Power BI tem a funcionalidade de atualizar automaticamente os boards e de enviar esses relatórios de KPIs, esses relatórios gerenciais, atualizados automaticamente pelo SHMS, né? E, bom, com isso eu concluo aqui a parte de apresentação. Mas só peço desculpas aí pelas falhas da conectividade do Jefferson, e está num lugar de difícil acesso, e a gente fez o maior esforço para isso não acontecer, mas acabou acontecendo. Mas só dando um briefing sobre essa parte de BI, né? A gente tem um banco de dados intermediário ao SHMS, e tem também toda a parte do menuzinho onde o próprio usuário pode colocar: eu quero os instrumentos manuais, eu quero esse tipo de instrumento, eu quero instrumento automatizado, eu posso colocar anomalia, eu quero análise de estabilidade, eu quero os nós 2, 3 e 4 dessa árvore de falha vinculada à estrutura de celinha, eu quero esse nó 5 ou a árvore inteira ou evento base da estrutura X. Então, você pode colocar tudo, criar o seu relatório gerencial, qual pode ser visualizado num celular, que pode ser visto num computador de qualquer lugar do mundo, desde que a área de infraestrutura e segurança da informação, obviamente, interna sua libere, né? Obviamente por VPN, etc. e tal. Isso é uma coisa bem comum de acontecer, né? Ainda mais com essa questão de home office que a gente passou por conta da pandemia. E, obviamente, todos esses BIs têm como padrão ter os relatórios automatizados por consequência. Lembra daquele trabalho com a Venet? A gente faz todo o mapeamento dos processos, quais são os indicadores, quais são as boas práticas de gestão à vista, as normas internacionais, porque não adianta ter BI por ter, a gente tem que ter norma, tem que ter uma coisa realmente que vá ser informativa, que vai ser eficiente, que a informação vai chegar. Você pega, por exemplo, o Power BI da Microsoft, ele tem uma limitação, você deve ficar atualizando ele na mão.
Que nós fizemos? Nós fizemos um robô usando redes neurais, lógica fuzzy, algoritmo genético, uma estrutura de suporte vector machine, que é machine learning, para apertar e atualizar isso daí automaticamente para os nossos clientes. A gente acabou de fazer essa entrega para. Então, nós temos todo um trabalho de tentar o máximo possível no final do dia facilitar a vida dos nossos clientes. É para isso que a Intel Tech trabalha, tá? Nós conhecemos da área de geotecnia, o pessoal que treina, o pessoal que dá suporte, nós temos parceiros também, experts nesse assunto. Então é uma coisa que a gente fez a vida inteira, né? A gente teve aí os maiores casos do Brasil são nossos, realmente, né? Em termos de provimento de tecnologia.